quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e agora teremos a nossa aula de número 10 da disciplina de matemática. Estamos trabalhando aí sobre fração, sobre números racionais e hoje a gente vai trabalhar sobre tipos de fração. A gente vai compreender que nós temos 3 tipos de fração. Então, os objetivos são recordar-se do que é uma fração, entender os 3 tipos de fração, de acordo com as suas características e saber representar esses tipos em desenho. Então, retomando. Então, as frações que a gente está estudando, elas são inteiros que são divididos em pedaços exatamente iguais. Se não forem iguais, eu não considero eles frações, tá? Sendo que parte desses pedaços são tomados. Então, por exemplo, 5/8. 5/8 significa que eu tenho um inteiro dividido em 8 partes, né? Vamos imaginar aqui um inteiro dividido em 8 partes. Dessas 8 eu vou tomar 5, tá? Muito simples. Posso alterar a ordem aqui, mas são tomadas 5. Então, 5 representa o numerador e 8 o denominador. Sempre o denominador em quantas partes o inteiro é dividido, no caso 8, e o numerador vai indicar quantas eu vou tomar. Por isso é bem importante, pelo menos quando ainda não se tem total conhecimento, quando ainda se gera dúvidas sobre frações, quando ler uma fração, né, ler, claro, 5/8, mas quando for representar em desenho, começar sempre pelo denominador. Começar por baixo, tá? Esse número eu vou dividir o meu inteiro e esse número é o número, né, de pedaços que eu vou tomar desse inteiro, tá? Tipos de fração. Então, as frações, elas são classificadas em fração própria, imprópria e aparente. A gente comumente trabalha essa aqui, por exemplo, essa do quadro é uma fração própria, tá? Mas os outros dois, eles existem também e a gente vai ver como representar eles, porque às vezes podem gerar dúvidas. Como que eu posso representar isso? Já vamos ver nessa aula. Então, a fração própria é aquela que o denominador é maior que o numerador, né? Exemplo, 6/9. O 9 é maior do que o 6. Logo, a minha fração é própria, tá? Quando eu for representar, tranquilo, eu vou fazer um inteiro dividido em 9 partes e vou tomar 6 dessas partes, tá? Ou que nem aqui, um inteiro dividido em 8 partes e 5 foram tomadas. Já a fração imprópria vai ser o contrário. O numerador que é maior do que o denominador. E aqui surge uma dúvida. Como eu vou representar essa fração? Tá? Da fração imprópria é aquela em que o denominador é menor que o numerador. Então, o 4, ele é menor que o 5, ou eu posso definir como o numerador é maior que o denominador. Eu tenho 5/4. Ok. Agora, se o denominador é o número, né, que vai definir. Lembra que eu falei? Quando eu vou representar em desenho, sempre começa embaixo, né? Um inteiro dividido em 4 partes. Legal, né? O denominador é o que vai indicar quantas partes ele é dividido. 4. E o numerador, quantas partes vão ser tomadas? 5. Se eu tenho 4, como é que eu vou tomar 5? Eu tomei 4 e falta mais um pedaço para tomar. Como é que eu vou fazer? Tá? Essa dúvida pode ser que surgiu em aulas anteriores, quando a gente tinha frações impróprias ali, possivelmente para transformar em números racionais. Alguns alunos possivelmente pensaram, né? Como é que o denominador vai ser menor? Para fazer a representação da fração imprópria, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu inteiro, sim, em 4 partes, tá? E vou tomar 5. Como eu não posso tomar todas em um inteiro, eu vou desenhar ele novamente e vou tomar o que falta, tá? Então, o inteiro dividido em 4 partes, tomei as 4 partes, falta mais uma parte para completar esse ciclo. Vou desenhar mais um inteiro, desenho ele inteiro, tá? Não só o pedaço, e vou tomar mais uma. Então, aqui eu tenho 5/4. 5 pedaços tomados entre 4, apesar de que agora nós temos, né, 2 aqui inteiros, tá?
É assim que eu represento a fração imprópria. E nós temos mais uma, que é a fração aparente. A fração aparente é aquela em que o numerador ele é múltiplo do denominador. Ou seja, o múltiplo são aqueles resultados da minha tabuada, tá? Por exemplo, tabuada do 3. Quais são os múltiplos do 3? Se a gente olhar lá na tabuada, os resultados são 3, 6, 9, 12, 15, 18. Esses são os múltiplos do 3, tá? Então, são os resultados da tabuada. Aqui, no caso, o que acontece? O denominador, o numerador, ele é múltiplo do denominador. Ou seja, no caso aqui na tabuada do 4, eu tenho o resultado 12. Tá? O 12 é múltiplo do 4. 4 vezes 3, no caso, seria 12. E como que eu vou representar isso daqui em um desenho? Tenho um inteiro dividido em 4 partes e vou ter que tomar 12. O que eu faço? Mesma coisa da fração imprópria. Tá? Tenho um inteiro dividido em 4 partes, tomei 4, preciso tomar mais 4, que vai dar 8, e mais 4, que vai dar 12 partes. Tá? Então, note que neste caso também a representação em desenho será com mais inteiros, porque a gente tem um inteiro dividido em 4 partes e 12 partes vão ser tomadas. Se eu dividir 12 por 4, quanto que vai dar o meu resultado? 3. 3 inteiros. Isso é fração aparente, tá? Então, quando eu for, prof, mas eu não sei se é múltiplo, se não é. Representa no desenho, se fechar assim, se ficar todos pintadinhos, bonitinhos, vai ser fração aparente. Se não ficar todos pintadinhos, que nem aqui ficar de sobra, é imprópria. E se fechar, né? Se eu tenho só um inteiro que eu consegui tomar tudo que eu preciso, é fração própria. Pessoal, agora é com vocês. Então, classifica as frações abaixo como próprias, impróprias ou aparentes, tá? Foca aqui no slide, pode fazer o desenho. Se não fizer o desenho também não tem problema, só focaliza ali questão de numerador, denominador. Então, própria, quando o meu denominador é maior. Imprópria, quando o meu denominador é menor. Aparente, quando o meu numerador é múltiplo, né? Tá na tabuada do denominador. Foquem ali, a gente já volta com as respostas. Então, 8 décimos, a primeira, ela é própria porque o denominador é maior. Tá? Eu vou ter um inteiro dividido em 10 partes e vou tomar 8. Tranquilo? 5 quintos é o quê? É aparente, porque o 5 é múltiplo do 5, né? 5 vezes 1 é 5. Aparente. 9 oitavos é o quê? Imprópria, porque o 8 ele é menor do que o 9. Eu vou fazer o meu inteiro dividido em 8 partes, mas vou precisar tirar 9. Vou ter que fazer mais um inteiro. 7 quartos também é imprópria, porque eu vou ter 4 e vou ter que tirar 7. Então, eu vou ter 4, vou ter que fazer mais um desenho para completar. Ok, pessoal? Espero que tenham acertado. Agora, represente essas frações em desenho. Façam lá um desenho no caderno de vocês, com régua bem bonitinho, bem legal, e já voltamos para ver se vocês acertaram. Pessoal, então a primeira, que é uma fração própria, 8 décimos, um inteiro dividido em 10 partes, 8 foram tomadas, ok? Tanto faz a cor que vocês pintam, não quer dizer também o formato, pode ser, prof, fiz em forma de círculo, em forma de pizza, pode ser também, tá? O tanto que o número de partes que foram divididas e o número de partes que foram pintadas seja o mesmo, e claro que essas partes têm o mesmo tamanho. 5 quintos é aparente, tá? Porque eu colori todos aqui, no caso, 5 quintos, o 5 é múltiplo do 5. 9 oitavos imprópria, tá? Dividi o meu inteiro em 8 partes, tinha que tomar 9, então tomei 8 daqui, fiz mais um inteiro desse, tomei uma. 7 quartos, fiz o meu inteiro
dividido em 4 partes. Tomei 7, então tomei 4 daqui e mais 3 do outro. Pessoal, então vocês compreenderam agora os tipos de fração? Espero que tenha ficado claro os tipos de fração, que vocês consigam identificar. Se ainda tem dúvida, volta na aula, faz os desenhos, que os desenhos ajudam muito, tá? Se o desenho é só um desenho que eu precisei fazer, vai ser própria, tá? Ou se ele ficou totalmente pintado, daí é aparente. Se eu precisei fazer 2 desenhos ou mais, é imprópria. Ou então, se eu precisei fazer 2 desenhos ou mais e eles estão todos coloridos, é aparente. Então, agora vocês vão realizar aí algumas tarefinhas para estar intensificando o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!